Olá, meu nome é Érica e hoje a gente vai falar de economia hoteleira. O que é economia? No caso da sociedade humana, a gente sempre observa que há um conflito entre necessidade e recurso, pois as nossas necessidades são sempre ilimitadas, enquanto os recursos são escassos. Quer dizer, o ser humano ele sempre busca alguma coisa a mais. Se ele já tem suprido as necessidades básicas, que são vestuário, habitação, alimentação, ele sempre vai querer um carro melhor, uma casa melhor, ele vai querer viajar. Então essas vontades, essas necessidades, elas são sempre ilimitadas, a gente sempre quer alguma coisa a mais. E os recursos são escassos. Os recursos podem ser tanto as matérias-primas, quanto também a questão de renda. Às vezes a gente quer alguma coisa a mais, mas por questão de renda a gente tem que escolher. Então podemos dizer que os recursos de uma sociedade são sempre escassos. E a economia é isso, ela estuda a forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Então ela é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então é isso. Primeiro a gente tem essa parte de produção, que é desenvolver produtos, bens, serviços. Com essa atividade de produção, você tem a distribuição de renda. Então, a partir do momento que se produz algum bem, algum serviço, você tem essa renda distribuída para vários setores da população. E com essa renda, você consegue finalmente adquirir esses bens e consumos. Então, é necessário essas três vertentes. Então, o que seriam esses fatores de produção? Dentro dos fatores de produção, a gente tem a classificação econômica de três fatores: o capital, que é a renda, o dinheiro que é necessário, o trabalho, que é o material humano, a força humana, e os recursos naturais. Sem esses três fatores, é impossível existir essa produção. Então você tem a definição, dentro da produção você tem a definição de bens. Então você tem os bens de capital. O que são os bens de capital? São os bens utilizados na fabricação de outros bens. Então são as máquinas, os equipamentos, as instalações, tudo dentro de uma fábrica. Então os bens de capital são os que são necessários para fabricar, são os equipamentos necessários para a fabricação de outros bens. A gente tem os bens de consumo, que são os bens finais, que destinam-se diretamente ao atendimento das necessidades humanas. Por exemplo, os eletrodomésticos, geladeira, o fogão, tudo isso são bens de consumo, que são direto para o consumidor final. E dentre esses a gente também tem os bens intermediários. O que são os bens intermediários? São os bens que são transformados ou agregados na produção de outros bens. Então, são consumidos totalmente no processo produtivo. Então, são os insumos, as matérias-primas e os componentes. Então, os bens intermediários, o consumidor final não vê isso, ele é todo utilizado para a produção dos bens de consumo. Então, eles são usados pelos bens de capital. Então, dentro da economia, a gente tem a demanda e a oferta. O que é a demanda? Demanda é a quantidade determinada de um bem ou de um serviço que o consumidor deseja adquirir. Demanda é o desejo, é a vontade do cliente de adquirir determinado bem ou serviço. E a oferta é as várias quantidades de bem e serviço que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Então, sempre você tem isso de demanda e oferta, e elas são sempre uma correlacionada e uma dependente da outra. Dentro da economia, a gente tem a microeconomia, que elas são estruturas de mercados que são consumidores privados, empresas comerciais, trabalhadores, grandes proprietários de terra, produtores de bens e serviços particulares. A microeconomia ela estuda as estruturas menores de mercado. Então, uma feira, um supermercado, quais são as vontades e os gostos de determinado grupo de pessoas, de jovens, o que um determinado grupo dentro de uma determinada renda ele prefere comprar. Então, essa microeconomia estuda essas diferentes estruturas de mercado. E já a macroeconomia, ela estuda o mercado como um todo, a economia como um todo. Então, ela depende de variação comercial, acordos internacionais, a variação de inflação, a variação cambial. Então, a macroeconomia estuda a economia como um todo dentro e a microeconomia estuda as estruturas menores de mercado.
Além disso, a gente tem o preço. O que é o preço? O preço é a quantidade demandada que se relaciona negativamente com o preço, já que a demanda aumenta quando o preço cai e vice-versa. O que isso significa? Que, por exemplo, se a gente tiver um produto em promoção, você vai ter uma demanda maior sobre ele. Agora, se um produto estiver caro, por exemplo, se a carne de primeira estiver alta, cara, você vai ter menos pessoas demandando essa carne de primeira. Se o preço estiver baixo, você vai ter uma maior quantidade de pessoas procurando por esse produto, por esse bem. Então, a demanda se relaciona negativamente com o preço e isso sempre acontece. Existe também dentro da economia a estatística. Ela é uma ferramenta de trabalho que está presente em vários setores da sociedade. A gente vai ver um pouquinho para que ela serve. Por intermédio da estatística, obtém-se números e informações que serão analisados utilizando tabelas de gráfico. A partir dessa ferramenta, você vai entender melhor como é obtida cada informação dentro de uma empresa e como essas são transformadas em gráficos. Então, dentro de uma empresa, você tem várias informações de qualidade, de atendimento, de compra, de venda. Então, é muito difícil você ver essas informações todas de maneira separada. Quando você joga isso em gráficos, em tabelas, você consegue ter uma estatística, você consegue ter uma média do que está acontecendo na sua empresa. E isso é uma maneira mais fácil de você conseguir tabelar e identificar melhores processos dentro da sua empresa. Então, por isso, a estatística é muito importante dentro do processo econômico. Então, a gente também tem dentro da economia os mercados e meios de hospedagens. As formas de hospedagem são consideradas um dos mais importantes segmentos na área do turismo, pois quem viaja necessita de um lugar para se alojar, então isso gera muita renda. O mercado hoteleiro nas cidades metropolitanas do país se encontra em ampla expansão, gerando renda e empregos nessa área e em todas as áreas correlacionadas. Então, dentro do mercado turístico, então existe o mercado turístico, na verdade, ele é composto, como qualquer setor de economia, por demanda, oferta e consumo. Então, dentro da hotelaria, é isso. A demanda é quando pessoas, indivíduos estão dispostos a viajar e ficar dentro de hotéis, estão dispostos a sair da sua residência para outro lugar. A oferta é quando esses destinos eles estão preparados para receber esse turista. Eles estão preparados com a oferta de turismo, de produtos turísticos e de serviços. E quando a junção da demanda com a oferta, existe o consumo, isso aliado à renda. Então, para haver essa economia dentro da hotelaria, é necessário essas três vertentes, a demanda, a oferta e o consumo. Isso faz com que se gere renda dentro do mercado hoteleiro. E então, dentro disso, a gente vê que a economia ela é importante em todos os setores da sociedade, tanto quanto numa indústria comum, quanto no mercado hoteleiro, que ela é um mercado de serviços. Então, como qualquer outro mercado, ela depende de demanda, que são pessoas procurando aquele serviço, de oferta, que são o destino, que ele está pronto e preparado para receber isso, e aliado à renda, existe esse consumo. Isso gera renda para vários outros setores. Então, essa é a aula de economia hoteleira.